É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo tudo de que de mais importante aconteceu no noticiário colorado nesta quarta-feira, às vésperas da decisão aqui em Medellín, na Colômbia, amanhã contra o Atlético Nacional. E eu tenho detalhes importantíssimos para trazer direto aqui de uma das principais comunidades aqui de Medellín, na Colômbia, a Comuna 13, que já foi comandada por nada mais nada menos que Pablo Escobar, e depois de seu falecimento, grupos que disputaram o comando dessa principal comunidade, uma das maiores da Colômbia e da América também. Nesse cenário diferente, a gente vai trazer muitas informações sobre o time do Inter, o treinamento de hoje que encaminhou a equipe do técnico Roger Machado com uma grande dúvida para a decisão de amanhã, o resultado surpreendente, a derrota do Bahia, que coloca mais pressão no Internacional no jogo de amanhã e para as próximas duas rodadas da fase de grupos da Libertadores da América. A gente vai falar sobre a polêmica envolvendo Inter e Atlético Nacional às vésperas desta decisão também. E Copa do Mundo no estádio Beira-Rio. Sim, é isso mesmo. A gente vai falar sobre tudo isso e mais a coletiva do D'Alessandro que aconteceu hoje no hotel do Inter. Eu estava por lá e quero trazer alguns detalhes. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vá lá na KTO para brincar, para se divertir. Dá uma olhada já nas odds para esse grande jogo de amanhã, 9h30 da noite, Inter e Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. Cara, vai lá na KTO pelo link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado e faz o teu registro de uma vez. Não perde tempo, tá certo? Bom, gente, eu quero começar falando porque eu cheguei hoje aqui na Colômbia, fui direto pro hotel da concentração do Internacional e tem alguns detalhes importantes da preparação do Inter pro jogo de amanhã, a grande decisão contra o Atlético Nacional, 9h30 da noite aí no horário de Brasília, aqui na Colômbia, em Medellín, onde estou, 2 horas a menos, né? Então, aí é 9h30, aqui vai ser 7h30 da noite o jogo, e justamente por essa confusão de fuso horário, esse vídeo está saindo um pouco mais tarde, aqui 2 horas a menos, então, em relação aí a Porto Alegre, Brasil, Rio Grande do Sul, de onde tu esteja me assistindo, tá? Bom, gente, aqui a gente viu um ambiente muito compenetrado por parte dos dirigentes do Internacional. O presidente Barcelos é o único que não está aqui, ele vai chegar nessa madrugada em Medellín, e na sequência eu vou explicar o motivo. Então, tá o executivo de futebol André Mazzucco, tá o diretor esportivo D'Alessandro, que concedeu a entrevista coletiva hoje, e tem alguns detalhes pra gente repercutir dessa entrevista do argentino, e também o vice de futebol José Olavo Bisol. A gente já falou ontem sobre as novidades na lista de relacionados, o Carboneiro segue fora, Ricardo Matias e Luca relacionados, o Alan Patrick com condições de jogo, e teve um último treinamento hoje à tarde, tá? Que foi realizado próximo do Atanásio Girardot, palco da partida de amanhã aqui em Medellín, na Colômbia, e que encaminhou a equipe do Inter, que tem uma grande dúvida: se vai com o mesmo modelo da derrota contra o Corinthians, que começou aquele jogo lá em São Paulo, tendo 3 volantes, Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique, tá? E o Fernando como um terceiro zagueiro, ou se ele vai com um ponta, que daí seria provavelmente o Bruno Tabata, e aí jogaria o Tabata pelo lado e sairia possivelmente o Thiago Maia. Tá? O Inter treinou hoje à tarde, como eu disse, encaminhou essa equipe para o jogo de amanhã aqui em Medellín, e ela tem então como time base Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel a dupla de zaga, e na lateral esquerda o Bernabéu, Fernando primeiro volante, Bruno Henrique, Thiago Maia ou Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley, e na frente Ener Valencia. Não deve fugir disso o time do Internacional. Bom, tem um resultado que impacta muito na vida do Inter e no jogo de amanhã, que é a vitória do Nacional de Montevidéu, surpreendendo todo mundo fora de casa contra o Bahia do Rogério Ceni, que é até aqui o melhor time do grupo, líder com 7 pontos. O Nacional de Montevidéu foi a 4 pontos, vencendo o Bahia por 3-1. Cara, surpreende esse resultado e coloca mais fogo nessa disputa do Inter na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por quê? Primeiro, o Inter já não podia perder o jogo de amanhã para não ser obrigado a vencer o Nacional e o Bahia.
Agora fica mais complicado, porque o Inter, mesmo perdendo ou não perdendo, vai pegar um Nacional vivo na rodada que vem, jogando em casa, vindo de uma vitória fora de casa contra o melhor time do grupo, que é o Bahia, e jogando em casa na quinta que vem. Inclusive estarei lá em Montevidéu desde a próxima terça-feira, acompanhando todas as movimentações de, pelo visto, mais uma decisão pro Inter nessa fase de grupos da Libertadores. Não dá pra dizer ainda que complicou, porque ainda tem que esperar o jogo de amanhã. Agora, que deu uma dificultada, dá pra dizer que deu. Dá pra dizer que deu uma dificultada na vida do Internacional, mas amanhã, 9h30 aí do horário do Brasil, 7h30 aqui na Colômbia, estaremos acompanhando esse Inter Atlético Nacional com esse time aí que eu trouxe para vocês. Hoje ainda, tá, gente, o D'Alessandro concedeu uma importantíssima entrevista coletiva na concentração do Internacional, estava presente, e ele foi muito questionado sobre a oscilação da equipe nos últimos jogos, tá? Desde que começou as 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o Inter teve 11 jogos, ou seja, 11 jogos pós-título do Campeonato Gaúcho, com 4 vitórias, mas o que mais pega, além dos números, porque são só 2 derrotas, contra Palmeiras e Corinthians, são as atuações do Internacional que chamam a atenção nesse sentido. E o que acontece, tá? O D'Alessandro, ele explica que, primeiro, oscilações são normais, todos os times passam por essas oscilações e o Inter não seria diferente disso, mas ele atribuiu a um motivo as oscilações do Inter. Eu fiz a última pergunta da coletiva e eu questionei o D'Alessandro se talvez esse início de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil não esteja sendo um choque de realidade para o Inter, tá? E ele citou que existem outras equipes, como o Flamengo e o Palmeiras, as 2 principais equipes do Brasil, na opinião do D'Alessandro, que também oscilaram e que o Inter não fugiria disso. Mas ele citou que o que preocupa ele, além da oscilação, mais do que a oscilação, é a desatenção, porque muito foi debatido a questão da bola aérea defensiva, a questão de bola parada defensiva que o Inter tem sofrido gols recentemente. O D'Alessandro disse e revelou que o diagnóstico do Departamento de Futebol e da Comissão Técnica do Roger Machado é que ali existe uma desatenção nesse tipo de lance, e que essa seria a maior dificuldade do Internacional, que está sendo resolvida internamente, também com a comissão do Roger nos treinamentos. Mas foi uma entrevista bem aberta do D'Alessandro, deixou claro que o Alan Patrick vai para o jogo, segundo o D'Alessandro, nem exames ele fez, a gente sabe que ele teve um problema muscular na coxa, mas não chegou a ser lesão, hoje treinou normalmente, vai para o jogo de amanhã, mas foi uma entrevista muito aberta, tá, do D'Alessandro, bem interessante aqui em Medellín, na Colômbia. Eu citei que o presidente Barcelos não estava aqui, por quê? O presidente Barcelos estava na cerimônia, no evento que aconteceu há pouco lá no estádio Beira-Rio, no final da tarde e início da noite, e que colocou o estádio do Internacional e Porto Alegre como uma das sedes da próxima Copa do Mundo de seleções feminina, que vai acontecer em 2027, entre 24 de junho e 25 de julho. Outras sedes já foram anunciadas, como Recife, lá, Pernambuco, e aí tem a Arena Pernambuco para isso, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro com Maracanã. Então, o Beira-Rio está nesse hall de palcos aí de jogos da Copa do Mundo Feminina que vai acontecer em 2027 aqui no Brasil, e isso, claro, é muito bom para o Internacional, é bom para a economia de Porto Alegre, chama bastante atenção. Já estava, mais ou menos, já era sabido no bastidor que o Beira-Rio seria anunciado como sede e Porto Alegre seria anunciada como uma das sedes da Copa do Mundo de Seleções Feminina de 2027, faltava confirmação e por isso o presidente esteve em Porto Alegre e agora está vindo para Medellín, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado.